Tudo começou aqui atrás de mim, ó, no Mosteiro dos Jerônimos. Sim, Dom Pedro I que saiu vitorioso aí nesse conflito. Então isso significa que todo pastel de Belém é um pastel de nata, mas nem todo pastel de nata é um pastel de Belém. Então bora lá começar as nossas degustações e ver se esse realmente é o melhor pastel de nata que tem. Então vamos começar colocando a canela aqui, que eles já mandam num saquinho super bonitinho. Solta os cachorros, menina! Sai daqui! Agora vamos provar um pastel de nata de bacalhau, um pastel de nata salgado. Eu nem sei o que esperar. Você acha que vai ter aquele creme dentro, meu bem? Esse é o nosso preferido. Esse é o nosso preferido, exato. Olá, olá, olá! Falando aqui diretamente de Belém, Lisboa, Portugal. Exatamente, a gente está desbravando Portugal do norte ao sul para descobrir qual é o melhor pastel de nata que a gente vai encontrar nessa terra. Exatamente. Esse é um doce, como muitos de vocês sabem, que é um dos doces mais famosos quando a gente fala dos doces portugueses, né? Eu acho que é o doce português que está conquistando o mundo, né? Exatamente. Então a gente resolveu fazer um vídeo só dedicado a ele, onde a gente vai provar o pastel de nata tanto aqui em Lisboa, mas também lá no Porto, que fica lá no norte de Portugal, pra gente poder achar aí o melhor pastel de nata. E a gente vai começar onde, meu bem? Bom, eu acho que não tem lugar melhor para começar do que aqui em Belém, que é onde a gente vai comer o original pastel de Belém, né? Exatamente. Na pastelaria de Belém, ali do lado do Mosteiro dos Jerônimos, que foi aonde essa receita super tradicional já foi inventada, né? Exatamente. Então, bora lá! Bom, gente, a gente vai começar então contando um pouco da história do pastel de Belém para vocês. Tudo começou aqui atrás de mim, ó, no Mosteiro dos Jerônimos. Foi aqui que essa receita foi desenvolvida em algum momento ali no século XIX, né, por volta dos anos 1800 e alguma coisa. Acontece que nessa mesma época, né, como toda boa história tem um pouco de intriga, tem um pouco de fofoca, de briga, de tudo mais, estava acontecendo aqui em Portugal uma coisa que ficou conhecida como a Revolução Liberal, né? O que aconteceu? Os portugueses estavam na época ali meio bravos e tal, porque a família real tinha deixado Portugal e tinha se mudado para o Brasil, certo? Então o nosso Dom Pedro I, que é o Dom Pedro IV deles, tinha deixado a capital e se mudado para a colônia, o que deixou eles se sentindo com uma coisa meio assim desconfortável. Em paralelo a isso, Dom Miguel, era um membro da família real que estava aqui em Portugal na época, meio que quis chamar de seu, né, o trono português, e isso fez rolar faísca ali. O que interessa pra gente é que Dom Pedro I, né, o nosso Dom Pedro I, ele era a favor dessa Revolução Liberal e ele estava trabalhando ali para acabar com todas as ordens religiosas, os monastérios e os conventos aqui em Portugal. E no final das contas foi sim Dom Pedro I que saiu vitorioso aí nesse conflito. E com isso, todas as ordens religiosas em Portugal chegaram ao fim. Bom, e com o fim das ordens religiosas, o Mosteiro dos Jerônimos foi um dos lugares que acabou perdendo o status aqui, né? E com isso, um dos monges que habitava aqui no mosteiro acabou saindo e, ao cruzar a esquina, ele chegou num lugar que na época era um engenho de açúcar, né, que já trabalhava com açúcar. Chegando ali, ele ofereceu para o proprietário ali do lugar uma receita de um pastel, né, de um doce que eles faziam ali dentro do mosteiro e que era uma coisa deliciosa e tudo mais. O pessoal ali do engenho de açúcar provou e achou aquilo muito interessante. E como eles já estavam começando a oferecer algumas coisas meio variadas ali no estabelecimento deles, eles toparam então começar a fazer esses pastéis misteriosos aí com a receita do monge aqui do Mosteiro dos Jerônimos. E isso, gente, foi em 1837. E até tem uma curiosidade que o proprietário ali na época,
era um cara que ele trabalhava com açúcar e é um cara que inclusive tinha relações com o Brasil, justamente por conta do açúcar, né? E desde 1837, então, os pastéis de Belém, que foi como esses docinhos ficaram conhecidos, são fabricados nessa padaria, nesse mesmo lugar, da mesma maneira. E, inclusive, esse é um doce que é patenteado. Então, só o pastel de nata fabricado em Belém, na pastelaria de Belém, pode receber esse nome. Então isso significa que todo pastel de Belém é um pastel de nata, mas nem todo pastel de nata é um pastel de Belém. Para ele ser chamado pastel de Belém, ele precisa ser fabricado aqui em Belém, onde a gente vai provar ele agora. Então bora lá começar as nossas degustações e ver se esse realmente é o melhor pastel de nata que tem. Então, gente, a gente passou ali nos pastéis de Belém, no original, pegamos pasteizinhos. A gente acabou vindo comer aqui no parque porque a fila tava enorme. Tem uma hora de fila pra sentar lá, né? Uma hora de fila, então não dava, então a gente pegou aqui. Mas, gente, ele tá quentinho, cheirosinho, vamos ver. Ó! Olha, ouve o barulho dessa crocância. Ouve a crocância, Ouve a crocância, minha gente. Vamos provar e vamos ver se eles são bons mesmo. Tão bons quanto a gente lembra, né, meu bem? Exatamente, porque a gente já provou esses caras há 17 anos atrás. Exatamente. Mas tá faltando uma coisa, meu bem. O quê? O que tá faltando? Porque você não pode comer pastel de Belém assim. Sem canela. Sem canela. A gente vai ter que colocar a canela. Peraí. Então vamos começar colocando a canela aqui, que eles já mandam num saquinho super bonitinho. E agora sim, ele tá pronto pra gente comer. Então vamos provar aqui os tão famosos pastéis de Belém. Com canela. Com canela. Que hoje a gente até estava conversando com um português e ele falou pra gente que era um crime comer pastel de Belém sem canela. Olha isso. Vocês ouviram essa crocância? Sensacional? Olha, eles são muito bons. Eu preciso dizer que é bem diferente dos outros pastéis de nata que a gente já comeu, assim. Eu acho que esse foi um dos menos doces que eu já provei, meu bem. Mas bem gostoso, bem crocante aqui em volta. Mostra aqui pra gente. Vamos lá, vamos ver. Vamos achar o foco. Então, a massa. O creminho. Mas será que esse é o melhor de todos, meu bem? É o que a gente vai descobrir. No final do vídeo, né, meu bem? Porque a gente ainda tem outros pra gente provar. Tem muita coisa pra provar ainda. Exatamente. Eu posso dizer que esse é bem gostoso. Mas vamos ver os outros e aí depois vamos ver qual que foi o melhor. Solta os cachorros, menina. Sai daqui. E aí, meu bem, o que você achou dele? É Gente, gostoso? É muito gostoso. De todos os pastéis de nata que eu comi até hoje, eu acho que esse aqui é o que tem... A massa é uma coisa que não tem como explicar. Porque é uma massa folhada, mas tipo, ela não é uma massa folhada gordurosa, sabe? Então você não sente aquela... Sequinha, né? Ela é mais sequinha, você não sente aquela manteiga toda que é típica de uma massa folhada, que a gente pega, né, no croissant, até em outros pastéis de nata e tal. Então, impressionante. Mas agora tem a pergunta aqui de $1 milhão, que a gente vai precisar descobrir. É se algum dos não originais, né, porque esses aqui são os únicos que são os pastéis de Belém originais, se alguém supera esse cara aqui. E até uma curiosidade é que eles levam tão a sério essa questão da confidencialidade e tal, e de tipo... de proteger essa receita, que é uma coisa super deles, que é uma coisa, tipo, o Pastel de Belém é uma marca registrada, né? Que qualquer pessoa que venha trabalhar ali na produção da pastelaria de Belém, ela tem que assinar um termo de confidencialidade. Ou seja, por mais que ela deixe de ser uma funcionária da confeitaria, eles não podem sair de lá e contar pra ninguém e nem revelar
como é feito esse pastel de nata original. Agora a gente chegou aqui no Porto, onde a gente também vai provar os famosos pastéis de nata. E aqui a gente vai provar eles em duas confeitarias. Uma que é o Castro, onde daí a gente vai provar o pastel de nata mais tradicional. E depois a gente vai na Natas Douro, onde a gente vai provar alguns pastéis de nata um pouquinho diferentes, porque eles fazem eles com um certo twist. Então vamos agora lá no Castro ver se esses pastéis de nata são tão bons quanto os de Lisboa também. De nata tradicional. Vamos ver se ele é gostoso. Nossa, tá quentinho. Ela esquentou ele? Já tava quentinho? Já tava quentinho. Nossa, ele tá muito quentinho. Vamos ver se ele é crocantezinho também, ó. Eu acho que vai ser também, eu acho, hein, meu bem? Já tô ouvindo essa crocância. Tô ouvindo essa crocância também. Vamos provar. Ó, mais uma vez o som da crocância. Mas ele é um pouco mais gorduroso, ó. E aí? Olha, eu achei muito gostoso. Ele é crocante, sim, aqui. Mas eu achei que teve outros que a gente provou que foram mais crocantes. Mas o que eu gostei dele é que eu achei que ele tem um pouco mais do gostinho da canela no fundo. Mais pronunciado. Um pouco mais pronunciado o gostinho da canela. Só que eu também achei ele um pouquinho mais gorduroso, assim, dá pra ver na hora que você pega também não. Mas ó, aprovadíssimo. Muito saboroso. E eu gostei desse toque. Assim da canela, ficou uma delícia. Nossa, gente, uma coisa que eu tenho que falar aqui de todos os lugares que a gente visitou, a loja, essa aqui é disparada, a mais bonita, né? É linda a loja. Que loja linda. Eles linda. não estão produzindo, né? Mas vindo aqui. Muito, Nossa, muito bonito. Muito bom. Realmente é muito bom, vale a pena provar. Então tá aí, ó, pra vocês. É do Castro. Então, temos aqui agora como representante do pastel de nata do Porto, o Castro. Super quentinho. Uma delícia. Quentinho, fresquinho e delicioso. Aprovadíssimo. Agora a gente está aqui no Natas Douro, onde a gente vai provar natas muito diferentes. É claro que a gente acabou pedindo uma tradicional para a gente poder comparar, né? Afinal, a gente está provando os pastéis de natas tradicionais, mas eu também pedi uma de chocolate e uma de vinho do Porto, que eles também fazem num formato diferente, que é esse formato do barquinho. E não é só isso, ainda tem aqui uma nata salgada de bacalhau. Então, como eu falei para vocês, por último a gente ia provar uns pastéis de nata que tinham um certo twist. E eu acho que com certeza, né? Primeiro que eu não esperava ter um pastel salgado, depois você vê que ele traz tanto em sabores e formatos também diferentes. E eu ouvi dizer que eles são realmente muito bons. Então eu tô aqui ansiosa, vamos provar logo para ver se eles são mesmo. Bom, então vamos começar com o tradicional, né, gente? Depois a gente vai até pra gente ter como uma comparação, uma com os comparação, outros exato. que a gente provou até agora, né? Exato, então vamos ver. Gente, ouve essa crocância. Eu já fiquei emocionado aqui só de ouvir a crocância dessa massa folhada. Eu fiquei feliz também. Eu gosto dessa massa. Eu gosto que essa massa é crocante. E é difícil, você não acha em todo lugar assim. Lá na manteigaria também é bem crocantezinho.
Bem gostoso. Gente, eu acho que o pastel de nata é oficialmente o meu doce preferido da confeitaria portuguesa. Ele é. Eu acho que ele é o melhor doce da confeitaria portuguesa. Esse é o doce da confeitaria portuguesa que merece ganhar o mundo, né? Merece. Nossa, realmente muito bom. No final do vídeo a gente vai colocar aqui qual que a gente mais gostou do mais gostoso, assim, vamos colocar numa ordem pra vocês. Mas esse tá muito bom e eu realmente fiquei muito feliz, que é muito crocante aqui em volta. Agora vamos provar os outros. Vou provar do vinho do Porto e vou deixar o do chocolate por último, porque, né, senão eu não vou sentir muito gosto depois do chocolate, provavelmente. Aqui a gente tem então, ó, ele é no formato de uma barquinha, tá vendo? Vamos ver se é muito diferente. Esse é diferente. Fácil de morder, olha aí. Esse é mais fácil. Essa crocância também me deixou emocionado. Ai, essa massa folhada crocante, e aí esse recheio que é super docinho, super cremoso, é uma coisa... É difícil de descrever. Pode falar. Eu gostei. Esse é o de vinho do Porto, né? Ele é muito parecido com o pastel de nata, tipo, tradicional. Só que aí vem em ondas, assim, aquele sabor, tipo, um pouquinho mais alcoólico. Você sente um pouquinho o Porto, mas muito suave. Tipo, é um sabor ali no fundo. E, gente, eu preciso dizer, essa massa aqui tava ainda mais crocante, tinha ainda mais massinha folhada. Tá bem gostoso. Achei interessante. Até pra você comer, tipo, quando você tiver com vontade de comer um pastel de nata, tipo, normal, assim, tradicional, esse aqui ele cabe, porque ele não é assim tão diferente do, né, é só aquele gostinho no fundo, achei que dá um toque. Aprovadíssimo, então. Um twist que deu certo, gente. Um twist que deu muito certo. Deu um toque a mais. Bom, vamos provar agora o de chocolate. Gente, olha isso aqui. Calma aí. Olha que ela conhece esse sabor. Isso é tipo Nutella. Olha, É tipo um creme de avelã. um creme de chocolate com avelã, então. Tem gosto de creme de chocolate com avelã. Vamos ver, acho que vai ser bom. Ai, que bagunça. Mostra pra gente aí como é que tá o interior desse cara. Então, a gente tem a massa folhada. A massa folhada, o recheio da nata e bastante creme de chocolate por cima. A cara é boa. O sabor também. Só que eu tô achando que, eu não sei, eu sinto essa nota de tipo de avelã por trás, assim, como se fosse um creme de chocolate com avelã. Até menos um pouco doce do que Nutella em si, mas muito bom. O que eu gostei muito desses pastéis daqui é porque a massa ela é levemente salgadinha, eles não são tão doces. Por exemplo, na manteigaria eu já acho ele mais doce. Esse daqui é um pouco menos, mas a massinha crocante, esse recheio dentro, realmente muito bom. Desses três aqui, o que eu mais gostei foi o do vinho do Porto, porque pra mim é o pastel de nata tradicional, só que daí, num primeiro momento, né, você sente esse sabor e depois vem assim, aquele sabor do vinho do Porto, então um pouco mais inusitado, bem gostoso, mas eu preciso dizer que os três estão muito bons. Realmente esse twist valeu a pena. Agora vamos provar um pastel de nata de bacalhau, um pastel de nata salgado. Eu nem sei o que esperar. Você acha que vai ter aquele creme dentro, meu bem? Eu acho que pra ser um pastel de nata vai ter que ter a nata dentro, né? Tem que ter uma nata dentro. E aí é um bacalhau com natas. Então é um pastel de bacalhau com nata. Isso vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo, vamos provar. Interessante também. Ó. Não é bem com natas, né? Tipo, é um recheio de bacalhau dentro da massinha folhada. Gostoso. Bem molhadinho. Vem um pouco do sabor do bolinho de bacalhau. Tá. É claro que não frito, né? Mas tipo assado. assim, assado.
mas me lembrou um pouco o sabor disso, só que mais molhadinho, né? Assim, no tempero, lembra o tempero de um bolinho de macarrão. Achei bem bom, viu? Uma delícia. E na verdade é pra gente que mora aqui fora que normalmente você não tem as coisas, tipo que nem a gente tem no Brasil, tipo uma empadinha ou alguma coisa assim. É como se fosse uma empadinha de bacalhau, só que daí com massa folhada, não massa de empada. Isso aqui é uma boa, tipo, quando você tá andando de tarde e bate aquela fome, sabe? Tipo, eu quero comer um negocinho. Gostei. Ó, quando vocês estiverem passeando aqui pelo Porto, então, você pode parar aqui rapidinho no Natas Douro. Já come uma nata salgada com a nata doce de sobremesa. Uma boa pedida. Que é uma outra que está super crescendo aqui em Portugal também, essa empresa que faz os pastéisinhos de nata. Eu vou falar que o cheiro tá maravilhoso. O cheiro tá maravilhoso mesmo. E a manteigaria, bom, eles fazem os pastéis de nata e eu acho que de todas as que a gente foi provar, né, meu bem, eu acho que é uma das maiores, assim, porque você tem manteigaria no Porto, você tem aqui em Lisboa, eles têm várias lojas, eu acho que é uma empresa que está crescendo bastante também. Mas vamos provar aqui os pastéis de nata e vamos ver daí o que a gente acha deles, se eles são bons, certo? Com certeza. Isso foi uma coisa que eu achei bem legal, inclusive, porque essas são pastéis de natas aí que é fácil de encontrar, né? Então, cara, a gente vê muita loja deles, né? E inclusive a gente já viu vários locais falando que esse é o preferido deles, né? Não só locais, né? A gente já viu várias pessoas falando que... Até amigos nossos, né? Amigos nossos também. Ó. Vamos lá, foco. Deixa eu tá vendo. Ó. Tem uma boa proporção aí de massa para recheio. É que eu acho que não vai dar pra ver, mas assim, a massinha também super crocante. Na hora que eu mordi, especialmente aqui em cima, assim. Aqui assim, bem crocante. O recheio é bom também, nossa, uma delícia. Tá quentinho. Gostei bastante desse, meu bem. Valeu, aprovado então? Super aprovado, é uma delícia. E o que eu gosto é isso também, porque tá aí é um bom pastel de nata que você pode comer e tem aí espalhado pela cidade. Bom de comer e fácil de encontrar. Fácil de encontrar. Já provou um monte de pastel de nata, qual será que é o veredito, meu bem? Então, gente, vamos conversar aqui um pouquinho, porque olha, eu acho que eu preciso dizer que todos eles tiveram seus pontos positivos, né? Com certeza, a gente conseguiu identificar, acho que coisas muito boas e coisas que a gente não gostou tanto em todos os que a gente provou, né? Exatamente, mas eu acho que tem um deles que é o mais equilibrado ali, que eu acho que em todos os pontos ele vai acabar ganhando o prêmio aí, pelo menos pra gente, de ser o melhor pastel de nata. Bom, mas vamos só relembrar aqui um pouquinho. A gente começou provando ali o pastel de Belém, que é o original, né? Que a gente foi ali em Belém, Lisboa, para poder provar. Bom, mas o que a gente achou desse pastel, meu bem? Ó, a melhor massa de todas, disparado, porque a massa é crocante, ao mesmo tempo ela é sequinha, né? Então não tem gordura escorrendo, não tem aquele monte de manteiga da massa folhada e tal. A massa é absolutamente sensacional, a melhor de todas. Exato, e além disso também o que a gente gostou muito é que ela também tem um certo salgadinho ali, né? Ela não é tão doce, você consegue sentir alguma coisa um pouco salgadinha, mas na medida, né? Exatamente. Então esse de Belém a gente achou a massa assim incrível, a melhor massa de todos. Mas o recheio a gente achou assim, tipo, gostoso, mas ok. Pra mim foi o mais sem graça, em termos de recheio. Pra mim também, assim, eu acho que eu tava com a expectativa bem alta de que ia ser o melhor de todos, até porque é o mais famoso, o mais tradicional, mas quando a gente provou, eu acho que era o que tinha menos sabor no recheio e tinha alguma coisa ali meio assim de gosto de ovo, né? Tinha aquele cheiro de ovo, assim, que não é muito gostoso. E eu achei que não tava tão saboroso também. Exato. E a consistência, enfim. Então, esse daí eu acho que
falhou ali Aí você um ganha pouco. o prêmio da melhor massa. O prêmio da melhor massa, exato. Já por um outro lado, o que eu mais gostei em questão do recheio foi o pastel de nata do Castro. Gente, tava muito bom, especialmente porque eu acho que ele foi o mais saboroso de todos. Ele também era um pouquinho mais docinho e ele tinha ali mais gostinho de canela, né, meu bem? E naturalmente, assim, isso era uma característica do próprio recheio. Sem a gente colocar a canela por cima, ele já tem essa nota de canela ali, e eu concordo plenamente, tipo, é o melhor Muito recheio, bom. assim, disparado. Foi o mais saboroso de todos. Mas, Por um por outro um outro lado... lado, contudo, no entanto, Exato. a massa do pastel de nata do Castro foi a mais oleosa que a gente encontrou. Gente, tava muito oleosa, né, na verdade. Ela é saborosa assim, né? Ela tava crocante também. Crocante, ela tem também esse quê um pouco salgadinho, assim, que é bem gostoso. Mas, tipo, a mão ficava cheia de manteiga e aí o você próprio pegava com o guardanapo guardanapo, também ficava cheio de manteiga. Então, tipo, foi realmente o mais oleoso, assim, em termos de massa. E isso foi uma coisa que me incomodou. Então. Tipo, na hora que eu comecei a pegar, porque aí eu comecei a ficar com a mão toda melada e tudo isso me incomodou, assim. Então eu achei que pesou ali um pouco, né, meu bem? Exatamente. Então, eu acho que no final, o nosso pastel de nata ia ser a massa lá do pastel de Belém com o recheio do Castro. Exato, mas ainda Mas tem mais dois, esse né? cara não existe. Exato. Mas depois, gente, tem um cara aqui que a gente merece ressaltar, porque o que a gente gostou demais dele foi a questão da inovação, né? A questão de ter aquele twist assim meio diferente, que foi os pastéis de nata que a gente comeu lá no Natas Douro, né? Lá no Porto, né? E realmente foi isso que me surpreendeu, porque ele pegou algo que é tão tradicional, algo que, né, aqui em Portugal, meu Deus, tem em cada esquina, mas ele conseguiu inovar. E aí eu preciso dizer que de todos que a gente provou, aquele que a gente provou com o vinho do Porto, realmente ganhou meu coração, porque era um pastel de nata que é muito gostoso, com gosto do pastel de nata tradicional, mas tinha ainda aquele quê de vinho do Porto que eu achei que deu um toque todo especial. Você não achou, meu bem? Com certeza. Ou você gostou mais dos outros? Cara, eu acho que são coisas diferentes, porque o tradicional a gente consegue comparar todos os tradicionais, mas eu achei e o tradicional do Natas Douro tava assim excelente, mas o que eu acho que foi bem legal foi isso, foi ter tido a chance de provar um sabor diferente num doce tão tradicional, né? Exato. E realmente essa combinação ali, principalmente a combinação da nata com o vinho do Porto, nota 10, né? Ficou muito bom. Exato. Bom, mas essa altura do campeonato então já dá pro pessoal deduzir aí qual foi o que ganhou o nosso coração, né? Exatamente, qual que a gente achou que era o mais equilibrado, que é o pastel de nata da Manteigaria. Porque o pastel de nata da Manteigaria tem sim ali a massa bem gostosa, ela é mais sequinha, diferente da do Castro, que tá oleosa, essa não, ela é bem sequinha, ela também super crocante, ela não é tão salgadinha igual as outras, por exemplo, a do Castro, ou por exemplo, do pastel de Belém mesmo, mas mesmo assim ela é super gostosa, o recheio é docinho, é gostoso também. Então, no geral, assim, pra gente, o da Manteigaria não tem nada que a gente possa falar assim, eu não gostei muito disso, ou não gostei muito daquilo. Então, como ele foi o mais equilibrado, eu acho que é o que a gente mais gostou, né, meu bem? E ainda tem uma grande vantagem do da Manteigaria, que é o que acho que tá mais facilmente ali encontrável, né, entre todos eles. Exato. Porque a Manteigaria realmente tem muitas lojas, gente, tanto aqui em Lisboa quanto lá no Porto. Então é bem tranquilo, assim, você não precisa fazer tanto esforço para comer um bom pastel de nata. Exatamente. E ter certeza de que vai ser bom, né, de que de repente você não vai correr o risco, porque a gente não mostrou todos aqui para vocês, mas a gente comeu alguns também que não, sei lá, dependendo de onde você vai, é ok, entendeu? Não tem nada assim de grandioso ali, né? Tem uns que não valiam a pena, assim. Exato. E o que é legal da Manteigaria é isso, então, que é uma coisa realmente... Ele é muito equilibrado, assim, ele entrega em todos os quesitos. Então, eu acho que esse é o nosso preferido. Esse é o nosso preferido, exato. Agora me contem aqui embaixo se vocês já provaram alguns desses, ou todos esses que a gente tá falando. Ou se você tem algum outro que é o seu preferido, se você já veio pra cá e conheceu alguma outra marca que a gente não provou. Conta aqui pra gente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui, da nossa busca pelo pastel de nata perfeito. Exatamente isso, porque vou falar que eu gostei muito de degustar esse vídeo, viu? Eu também, tava muito bom.
E eu queria lembrar vocês que a gente fez uma série de vídeos super bacana aqui em Portugal, um especial. Então tem um vídeo onde a gente foi degustar os doces em Lisboa, depois a gente fez o Degustando o Porto também, com bastante doces ali da confeitaria portuguesa, um monte de doces conventuais maravilhosos, né, meu bem? E tem um também que a gente fez, gente, que a gente comeu até 1000 folhas de bacalhau com doce de ovos. Sim, gente, isso existe, a gente provou e a gente fez um especial sobre esse restaurante, né, e esse nosso almoço, toda essa experiência também, que foi muito legal. Então a gente vai deixar aqui a série para você continuar assistindo e passear ainda mais com a gente aqui por Portugal. A gente espera que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa o seu like e... Se inscreva aí no canal. Exatamente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Tchau.